Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo em mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Eu tive recentemente um bate-papo longo com uma amiga, Vanessa Lemos, e que vocês agora vão conhecer um recorte da conversa que nós tivemos, muito interessante, e que eu acho que vale a pena vocês acompanharem. É um momento interessante de reflexão sobre a vida, sobre a profissão, sobre o trabalho. Eu peço para vocês que acompanhem essa conversa e sempre estejam como uma audiência aqui no nosso encontro, todas as semanas, e desde já eu agradeço pela atenção de sempre. Um grande abraço. Carinho. Eu fiz uma pós em neurociência do comportamento humano. O meu TCC foi Como os Adultos Aprendem. Então, com isso, eu fui estudar neuroplasticidade e eu fui estudar quais são os métodos que fazem um adulto aprender. Então, hoje a gente usa, sem dúvida, eu tenho background, eu fiz 3 cursos de coaching, então tenho um background de coaching construtivista, no sentido de fazer as perguntas abertas, fazer perguntas que gerem reflexão, não ter respostas prontas, então uma troca importante aqui. Sem dúvida, a experiência de 17 anos como executiva traz uma visão de negócio que eu consigo trabalhar naquela dor. Eu pergunto sobre o negócio para entender como aquela dor se encaixa e impacta dentro do negócio, mas a metodologia dos workshops, treinamentos ou facilitação que a gente faz com os clientes, é uma metodologia que chama AGES, que ela fala de apropriação. Então o adulto ele precisa se apropriar do que ele está falando, ele precisa acreditar no que ele está falando. O trabalho precisa gerar insight para ele. E gerar insight, às vezes, é eu trazer exemplos. Eu tenho que trazer exemplos para que ele retome coisas que ele nem lembrava, atrás do inconsciente para o consciente, e falar, para mim isso aqui não serve, mas se não serve, o que serve? Então a gente tem que trabalhar muito a conversa, trabalhar muito o insight, trabalhar muito a troca entre pares. Por isso que eu falo que nenhum treinamento nosso é palestra. Porque na palestra só um fala, é o contrário, a gente gera discussão, a gente gera o eu concordo, eu discordo, porque eu concordo, porque eu discordo, que informação eu tenho no passado. Aí a gente trabalha a prática. O adulto, então ele só aprende se ele estiver sendo desafiado de alguma maneira. Então eu preciso gerar nele a adrenalina, né, a noradrenalina, eu preciso gerar nele a dopamina, a vontade de fazer diferente, a motivação de querer agir. Então eu preciso desafiá-lo de alguma maneira, seja de forma lúdica, seja através das perguntas. Eu preciso fazer ele parar para refletir e aquilo fazer sentido e ele entender que aquilo se encaixa no negócio dele. Então, o tempo inteiro a gente precisa entender do negócio que a gente está falando, não apenas da soft skill em si. Eu preciso saber da empresa. Isso é fundamental. Se a gente não souber sobre a empresa, o trabalho fica pequeno. E depois a gente precisa praticar isso. E praticar no tempo, que é o S, que é o de spacing, né? A gente precisa dar um tempo para o adulto colocar aquilo em prática. Eu acredito muito pouco num treinamento que você vai lá 3, 4 horas, faz o treinamento e vai embora. A gente precisa ter retornos, a gente precisa, e nem que seja feito pelo RH, né? Não precisa ser necessariamente pela prática, mas trabalhar com o RH e falar, ó, quando que a gente vai voltar? Ou quando você vai voltar a ter essa conversa? Não tem nada que a gente faça que não saia com um plano de ação. Tudo, seja o coaching, seja o mentoring. Eu particularmente acredito que sempre que se vai trabalhar, aí seja individual ou seja como equipe, eu particularmente acredito que é sempre importante aplicar um assessment para avaliar o perfil. E aí, claro que em um caso pode ser o perfil motivacional, em outro o de inteligência ou outro comportamental. O que eu vejo muito é que existe quase que um vício de se aplicar o DISC para ver o comportamental, mas nem sempre se olha a questão da inteligência emocional
e questão de competências, axiologia de competências. E aí a minha pergunta é: você, dentro do seu trabalho, você costuma trabalhar também com assessments? O assessments que você eventualmente aplica é algum de mercado ou você desenvolveu, em função da tua experiência, o seu próprio assessment? Eu trabalho com o PDA. O PDA é um nível, ele é similar ao DISC, quando as empresas pedem ou quando a gente vai fazer realmente uma avaliação de competência, uma avaliação de grupo e a gente quer entender quais são as oportunidades que esse grupo precisa desenvolver e vai montar um plano de ação do ano, ou quando eu vou fazer um coaching e eu preciso entender o perfil dessa pessoa. Mas o que eu mais trabalho, deixa eu ver onde que ele está aqui, cadê meu livrinho? Ele não está aqui. É um assessment que ele chama Descubra Teus Pontos Fortes. Por que eu Desculpa, como é o gosto nome? muito de Descubra Seus Pontos Fortes? Ah, Foi um estudo, né, feito durante 10 anos por PhD do Instituto Gallup, entrevistando 2 milhões, não sei se você conhece, 2 milhões de pessoas no mundo, para identificar quais são os talentos naturais das pessoas. E talento é aquilo que se você não fizer nada com ele, não serve para nada, né? Então, assim, não adianta eu ter o talento, se eu não fizer um bom uso e transformar isso em algo produtivo, não serve para nada. O que eu gosto nesse assessment? Primeiro, porque ele é ciência. Quando você tem 2 milhões de pessoas entrevistadas, quando você já tem quase 20 anos de... Até preciso olhar a data, mas são muitos anos de assessment aplicados e revisados, etc. Você tem ciência na mesa. ele E a vai se pessoa faz o assessment, autoalimentando, né? ele vai se autoalimentando. Identifica quais são os 5 principais talentos naturais. Então, talento natural é aquilo que é genética. Então, assim, já está provado que nascemos mais otimistas ou mais pessimistas. Então, é uma mistura de genética com todo o ambiente aí dos meus primeiros 21 anos, valores de família, escola, quais foram os desafios que eu passei, como eu vi as pessoas lidando com os desafios, como eu aprendi a lidar com os desafios. Então, esses talentos, eles vão se formando ao longo dos 21 anos e, a partir daí, eu consigo transformá-los ou não em algo produtivo. O que eu acredito em assessment? Eu acredito que o assessment é um iniciador de conversa. Ele não é eu sou, ele é o eu estou. Então, eu ponho o assessment sempre como uma ferramenta a mais, uma informação a mais para a gente trabalhar. Mas eu não fico presa ao assessment, porque eu vejo muitas pessoas, então, se eu sou assim, por que eu vou mudar? As pessoas que me aceitem como eu sou. E eu pergunto sempre assim, onde você quer chegar? Qual que é o propósito ou desse grupo? Então, trabalhando esses talentos é muito mais fácil, porque a pessoa olha e fala, tá bom, eu tenho esses talentos, o que eu estou fazendo de produtivo com eles? Produtivo para mim, produtivo para a sociedade, produtivo para a empresa, e a gente vai trabalhando nesses talentos, o que realmente a pessoa transforma em ponto forte e aonde ela se boicota. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um talento analítico, é uma pessoa que ela está ali buscando informação o tempo inteiro, analisando, cruzando, fazendo analogias. Se ela transforma isso em ponto forte, excelente. Ela junta os dados, ela traz os dados, ela mostra para todo mundo, se toma uma decisão. Agora, se eu nunca tenho dado suficiente para tomar decisão, porque nunca minha análise está pronta, eu estou boicotando um talento meu. Né? Uma pessoa que tem um talento que são tantos, mas ideia ativa. É a pessoa que tem essa capacidade de gerar ideias o tempo inteiro. Se ela não para colocar em prática, não é um talento. Ela está desperdiçando esse talento, ela está boicotando o talento. Então eu gosto muito desse. Eu trabalho muito, muito, muito com esse. E ele é muito legal de trabalhar em equipe. Por quê? Porque aí eu conheço os seus talentos. E o que é mais interessante, quando as pessoas apresentam os talentos e como elas estão transformando em ponto forte, como é que elas estão boicotando, o que eu mais ouço é: agora eu entendi porque ele age assim, porque ela age assim. Então as pessoas começam a se conhecer o outro, aceitar o estilo do outro, né, o porquê que a pessoa reage daquela maneira, e a gente melhora muito as relações. Porque no final é sobre isso, né? Eu me conhecer melhor, eu produzir mais e também melhorar minha relação com os outros, que é a inteligência emocional. Ô, Vanessa, infelizmente o tempo, ó, ele gira, gira, gira rápido, né? E eu vou pedir para você dar novamente o seu contato e
eu ainda vou depois fazer uma última pergunta para você. Tá bom. Meu e-mail é vanessa.lemos@pratique, QE no final, .me, M de Maria, E de Ernesto. E o meu celular, se quiser entrar em contato por WhatsApp, é 011 99251 3080. Bom, o tempo está acabando, mas eu quero lhe fazer uma pergunta para uma resposta bem rápida. Tá. Você acha que os líderes hoje, o trabalho de liderança, ele vai sofrer uma mudança em função desse novo ambiente que nós temos de inteligência artificial? Eu acho que sem dúvida, porque muitas vezes o líder é promovido porque ele é um excelente técnico. E agora a gente precisa trabalhar com as pessoas desde sempre, que bom que já está no MEC também, já estão trabalhando isso em escolas, toda a parte de inteligência relacional, como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu tomo decisão, como é que eu treino o outro, como é que eu me conheço melhor, né? Qual é a reação que eu tenho diante das ações. Então, o líder precisa entender que o peso só do lado técnico, das habilidades técnicas, não é mais suficiente para ele ser um bom líder. Ele precisa aprender e querer lidar com pessoas. E respondendo rapidinho, não acho que todo mundo vai querer ser líder. Antigamente era uma obrigação ir crescendo para ser líder, e eu acho hoje que tem muita gente que vai falar, eu não quero ser líder. E tá tudo bem. É. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu gostei bastante da nossa conversa e a gente marca uma outra para outro dia. Esse papo de bar não deve acabar só por aqui. Com certeza, Mário, foi um prazer enorme estar com você, ouvir suas perguntas. Eu acho que perguntas que te fazem refletir, às vezes você não está naquele momento e fala, para tudo, vamos refletir de novo sobre esse assunto. Então, só tenho a agradecer por esse momento com você. Te desejo uma excelente semana. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.